Esse vídeo é para você entender de uma vez por todas tudo sobre os juros do Brasil, CDI, Selic, porque no final é quase tudo a mesma coisa. Esse vídeo é para você entender por que esses juros ficam flutuando na economia. Você ouve que a Selic caiu, a Selic subiu. Então, para ficar mais fácil o aprendizado, eu separei o vídeo em duas partes. A primeira parte é por que de fato esses juros ficam subindo e caindo e qual o impacto na economia brasileira, na nossa economia, tá? E a segunda parte que é qual o impacto dos investimentos, qual os investimentos se favorecem com juros altos e qual investimento se saem mal em caso de juros altos, tá? Então quem assistir esse vídeo até o final e ainda continuar com dúvidas sobre por que os juros ficam subindo e caindo, tá maluco? Parte 1. Por que esses juros ficam subindo e caindo toda hora, tá? E qual o verdadeiro impacto na economia brasileira? Para começar, precisa entender que existe alguns mecanismos, algumas ferramentas de controle da inflação que o Banco Central utiliza, tá? Não vou me aprofundar muito nesse tema de inflação, porque esse vídeo é sobre os juros e não a inflação. Eu tenho um vídeo que eu falo somente sobre inflação, eu vou deixar aqui no card, na descrição. Depois desse vídeo, corre lá e assiste, que é muito interessante. Então, existem algumas ferramentas de controle da inflação, como depósito compulsório, que é basicamente todo o dinheiro que é depositado nos bancos, uma parte fica retido no Banco Central. Taxa de redesconto, que é a taxa de empréstimo que o Banco Central cobra dos bancos para emprestar dinheiro para eles mesmo, tá bom? E o próprio juros. O juros é a principal ferramenta, os juros do Brasil, né, que é a tal da Selic, é a principal ferramenta de controle da inflação. Eu vou colocar um gráfico aqui abaixo que você consegue ver que eles andam paralelos, né? A inflação com os juros. A inflação sempre ligeiramente na frente dos juros, né? Os juros ele vai logo atrás da inflação. Então, inflação descontrola, né, por questão de alguma política econômica que foi implementada, ou até uma questão ali da economia, como por exemplo uma pandemia, né? Inflação sobe, né? Depois o juros vai subindo para controlar essa inflação. Já vou entrar em detalhes por quê. Mas inflação cai, os juros cai para finalmente deixar a economia andar sem o freio de mão puxado, digamos assim. Esse juros é definido a cada 45 dias por um comitê chamado Copom, tá? Tem ali o presidente do Banco Central, entre outros conselheiros. Quando a inflação descontrola, esse comitê se reúne para entrar com uma política chamada de política contracionista, que é subir os juros para controlar essa inflação, porque isso não é instantâneo, tá bom? Isso demora alguns meses para acontecer. A média é de 6 a 9 meses. Então, essa política contracionista, ela serve justamente para subir os juros para tirar o dinheiro da economia. Por que isso acontece? Quando o juro sobe, é mais caro o crédito de forma geral, né? Ou seja, é mais caro para as pessoas fazerem um financiamento, comprar uma casa nova, comprar um carro, né, através de um financiamento bancário, tá bom? E também até para as empresas pegarem empréstimo para a expansão. O juros alto acaba travando o crescimento econômico, tá? Em contrapartida, trava também a inflação, fazendo com que a inflação volte para a meta. Inflação controlada, aí a gente chama de política expansionista que o Banco Central adota, podendo ali reduzir a taxa de juros para, digamos que, abaixar o freio de mão e deixar a economia caminhar com as próprias pernas, porque juros baixos, as pessoas compram mais, as empresas pegam empréstimo, fazem dívidas para construir novas fábricas. Quando você constrói novas fábricas, você gera novos empregos, né? Você vende mais, você paga mais impostos. Então, os juros baixos, assim como toda a economia desenvolvida, é o principal fator para deixar a economia andar, o PIB subir, etc. Só que um fator muito importante é que o Brasil é um país emergente, né? Ele não pode ter uma taxa de juros muito baixa, justamente para atrair olhares de investidores estrangeiros. O país emergente seria aqueles países que nem tão desenvolvidos assim para atrair naturalmente o olhar de investidor, tem um certo risco, tá bom? E nem tão subdesenvolvidos assim, né? Tem uma economia forte aqui no Brasil. Estamos falando que o Brasil já está entre as 10 maiores economias do mundo. Então, temos que ter uma taxa de juros aí razoável para o investidor vir aqui no Brasil, assumir um risco, trazer dólares para cá, tá bom? Para pegar os nossos juros, consequentemente valorizar a nossa moeda. Antes de entrar na parte 2 do vídeo em que eu vou abordar sobre qual o impacto nos investimentos de fato desses juros do Brasil,
aproveita, já se inscreve aqui no canal se você está gostando desse vídeo, porque tem vídeo novo toda semana. Dá um like, porque dá trabalho fazer esse vídeo. Fique sabendo que esse vídeo não é gratuito. O custo dele é você dar um like se você gostou, claro, tá bom? E comenta aqui se você quer ver algum vídeo sobre algum tema diferente, tá bom? Então, na parte 2, qual o impacto desses juros nos investimentos, tá bom? Vamos falar primeiro sobre os juros altos. O juros alto, ele tende a favorecer investimentos que a gente chama de renda fixa pós-fixada e também renda fixa híbrida, que no caso é atrelada à inflação mais uma taxa pré-fixada, né? Pós-fixado por quê? O pós-fixado é atrelado diretamente aos juros. A gente chama de poupança, a gente chama de CDI, a gente chama de Selic. Então, Tesouro Selic, tudo que tiver atrelado ao CDI, a própria poupança também vai render mais em caso de juros altos. Lógico, a poupança é o pior investimento e vai ter um certo limite ali de alta, mas tudo que é atrelado aos juros do Brasil se favorece em caso de juros altos, tá bom? E no caso da inflação, por quê? Se o juros está alto, é porque, como eu já expliquei, a inflação também estava alta. Então, os investimentos que você pegou atrelado ao IPCA vai estar rendendo bastante também, tá bom? No caso, juros altos tende a favorecer investimentos pós-fixados, investimentos atrelados à inflação, por conta dessa questão direta e indireta. Já no caso de juros baixos, tende a favorecer a renda fixa pré-fixada e os investimentos de renda variável. Primeiro, os pré-fixados, por quê? Digamos que você pegou uma renda fixa lá na época de juros altos, agora você vai pegar uma taxa, um CDB, pagando aí 10, 11, 12, depende de alguns fatores aí, 13, 14, você pegou uma taxa de juros aí pagando mais de 10% ao ano. Se esses juros cair, é porque a inflação vai estar controlada, então o ganho real do seu título vai ser maior, porque a taxa é pré-fixada. Um título de 10% não vai pagar mais ou menos se o juro subir ou cair, tá bom? Só que a inflação não é pré-fixada, a inflação ela pode mudar todos os meses. Então, se na média a inflação for 5%, o ganho real desse título aí foi cerca de 5%. Não é exatamente esse cálculo, tá bom? É um pouco mais complexo, mas conta de padaria é assim, tá? Então, se a inflação for 10, esse investimento não pagou nem a inflação. Se a inflação foi 3, ficou ali na meta do Banco Central, esse investimento aí teve um ganho real maior. Então, no caso de juros baixos, porque a inflação vai estar controlada, os títulos pré-fixados tendem a render melhor. E no caso da renda variável, assim como as ações, fundos imobiliários, tendem também a render maior. Eu vou colocar um gráfico aqui abaixo para você ver que isso acontece, tá bom? E isso acontece por quê? Porque quando o juros está muito baixo, os investidores automaticamente vão buscando outras opções de investimentos, né? E como eu falei já, em caso de juros baixos, é para favorecer a economia, né? É mais barato, por exemplo, para as empresas pegar um crédito, expandir, contratar mais. Então, a economia ficando melhor, os investimentos de renda variável no geral, que são a economia real que a gente fala, que são as empresas, que são os imóveis, tá bom? Isso tende a favorecer esse tipo de investimento. Tá? As empresas estão crescendo mais, geram mais lucro, as ações vão subir, tá bom? Então, no caso de juros baixos, as ações, fundos imobiliários rendem mais, tá? E no caso de renda fixa pré-fixada, tem esse ganho real maior. Um ponto importante, no caso de juros altos, as ações, fundos imobiliários, muito provavelmente vão estar rendendo negativo, vão estar aí com... a gente chama no mercado de upside, um retorno aí, um possível retorno futuro maior, tá bom? Por conta que as pessoas vão estar investindo ali nos títulos pós-fixados, nos títulos atrelados à inflação. Só que esse é um movimento justamente ao contrário que deve ser feito, tá bom? Você deve comprar, no caso de renda variável, na baixa, tá? E você vai comprar na baixa justamente quando a economia estiver ruim, tá bom? Que é o que acontece ao contrário, o investidor iniciante ali, ou o investidor que não tem muita informação, né, não investe em renda variável nesses momentos, tá? Então você deve fazer esse movimento ao contrário. Só que, obviamente, se você tiver perfil para isso, porque você pode pegar ali na época ali do impeachment da Dilma, o Brasil ficou com a bolsa caindo uns 3 anos, ali aproximadamente de 2012 a 2015. Então, você vai conseguir sustentar essa queda por muito tempo, né? Ou você vai vender tudo desesperadamente no prejuízo. Então, você tem que entender o seu perfil de investimento para você entender realmente comprar as ações na baixa se você tiver perfil, porque embora tenha mais oportunidade ali e chance de retorno maior, tem um risco maior ali que você tem que ver se você está disposto a estar correndo, tá bom?
Se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha com alguém que você converse sobre esse tipo de assunto. Muito obrigado e tchau!